Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu resolvi gravar um vídeo porque hoje eu ouvi uma pergunta que é muito recorrente e é muito interessante realmente quando a gente está falando de obter os melhores resultados numa cirurgia plástica. A pergunta é: eu preciso emagrecer para fazer essa cirurgia? De modo geral, quem está acima do peso é sempre melhor que se perca peso antes da cirurgia. Alguns pacientes têm indicação precisa, não, tem que perder peso antes da cirurgia, tá muito acima do peso. Tem pacientes que estão ali naquele limite e para esses pacientes a dúvida ela fica mais importante, porque perder peso antes da cirurgia sempre ajuda, mas tem pessoas que estão um pouco acima do peso, mas estão estáveis nesse peso há muitos anos. Então, o que não se deve é deixar para perder peso depois da cirurgia. A cirurgia, ela motiva muito as pessoas. As pessoas se veem bem depois da cirurgia e querem manter esse resultado. Então, não é raro, é bem comum o paciente querer se manter magro depois da cirurgia ou até se motivar a perder peso, coisa que não acontecia há muitos anos. Então, mas essa perda de peso depois da cirurgia, naqueles pacientes limítrofes que não têm obrigação de perder peso antes da cirurgia, né? Que não é obrigatória essa perda de peso antes da cirurgia, mas que existe um pouco de sobrepeso, perder peso depois da cirurgia pode comprometer o resultado. Você pode ter, numa mamoplastia, por exemplo, perder peso depois pode fazer com que você tenha uma nova ptose de mama. Numa abdominoplastia, perder peso depois pode ser que você desenvolva nova flacidez no abdômen, ou supraumbilical, ou infraumbilical, ou os dois. Então, é um assunto que deve ser muito bem pensado junto com o seu cirurgião. Se você tem condição de perder peso antes, se você tem o desejo, para aquelas que têm essa possibilidade, né, de escolher, se você tem o desejo de perder peso, faça isso antes, faz esse esforço antes, mas nunca usando métodos de emagrecimento que não são saudáveis, né? Então, o uso de medicações para emagrecer podem trazer um resultado bem catastrófico depois da cirurgia, porque elas sempre fazem com que a pessoa engorde de novo depois, né? Então é melhor até não emagrecer, se for para emagrecer desse jeito. Eu acho que tem que ser muito bem conversado realmente, e os resultados de modo geral são melhores para os pacientes que emagrecem. Boa sorte na cirurgia. Beijo.